Indique os mecanismos de coesão que lhe pareçam particularmente relevantes neste texto. O comentário deve incluir exemplos do texto. Por exemplo. Olhem, outra possibilidade. Analise o texto B, relavando as marcas de oralidade nele patentes. Certo? Segundo grupo. A partir da análise do texto A, responda às seguintes perguntas. Como classifica morfologicamente a palavra academia? Joana, classifique lá morfologicamente a palavra academia. Diga, professora. Classifique morfologicamente a palavra academia. Por acaso tem um nome próprio, não é? Nome próprio. E depois? Gênero e número. Gênero. Como é que sabe? Como é que sabe? Por causa do morfema de género. Tem um morfema de género, A, e número. Singular, porque Singular. tem morfema zero. Morfema zero. Morfema zero, exatamente. Pronto, depois. Análise sintática do enunciado. Isto foi tudo um lamentável engano. O que é que tem este enunciado? Tem aqui um sujeito, é isto, não é? Sim. Tem aqui um sujeito, e depois tem um predicado. Foi tudo um lamentável engano. Isto é o predicado, não é? Uhum. Pronto. E o que é que eu vou dizer mais sobre este predicado? É o verbo ser. E o verbo ser é um verbo, como é que nós lhe chamamos? Auxiliar de predicado. Sim. Ok, e sim. Então o verdadeiro predicado é esta coisa que vem aqui a seguir. Pronto. Indique relações de sinonímio, de hiperonímio e hiponímio. Explique sucintamente, isto é semântico, não é? O significado, o sentido, o significado do enunciado. Foi a grande mensagem política da noite e uma inspiração para a América. Vamos explicar o sentido desta frase. Pronto, este é um teste possível. Terceiro grupo. Vamos ver o que é que diz o... Pronto, terceiro grupo. O que se comunica é mais e não raro diferente do que se diz. Pronto. O que é que se pode falar aqui? O que é que se pode falar para comentar aquela afirmação? Pode-se fazer aquilo que nós treinamos na aula, não é? Uma paráfrase a dizer o que é que aquilo quer dizer. E depois disso, ver o que é que isto fala? Isto fala de comunicação. Isto fala de comunicação. Se calhar é para falar da comunicação e dizer umas coisas sobre a comunicação. Certo? Aí vai depender de cada um. Eu já não posso dizer o que é que podem dizer ou não podem, não é? Podem falar dos modelos de interpretação da comunicação, o que é importante para a comunicação bem-sucedida, certo? Pronto, tem, por um lado, que analisar o conteúdo da citação e, por outro lado, depois, comentar e mostrar conhecimento sobre o assunto comunicação. Certo? Vamos lá ver outro teste. Eu vou fechar este. Deixa-me fechar este e abrir um outro. Sei lá, tenho aqui um de 2019. Vamos ver este agora de 2019. Mas eu interrompi a compartilhar. Foi, não foi? Pronto. Não vou abrir este, porque é muito, é quase igual. É quase igual. Estes testes são todos iguais. Pronto, então vamos lá compartilhar. São todos quase iguais. E está este de 2019. Pronto, responda a uma à sua escolha das seguintes perguntas. Depois de analisar o texto A, indique os mecanismos de coesão que lhe pareçam pertinentes. É exatamente igual, não é? Comentário com exemplos do texto. Segunda pergunta. Refira os parâmetros de variação da língua. Dê alguns exemplos que estejam particularmente relacionados com as situações de comunicação. Pronto, aqui é selecionar. Há dois tipos de variação. A variação diacrónica, que é ao longo do tempo, ou a variação em sincronia, a variação sincrónica. Dentro desta há três tipos de parâmetros: variação regional ou geográfica, variação situacional, variação sociocultural, e depois analisam cada um deles, cada um dos tipos de variação, certo? Em relação à variação geográfica, e dão uns exemplos de variação regional ou geográfica.
Em relação à variação vertical ou sociocultural, também dão alguns exemplos. Em relação à situação de comunicação, é uma distinção entre linguagem selecionada e linguagem familiar. Uma é pública e formal, outra é privada e informal. Pronto. Terceira pergunta. Explica em que medida os discursos orais ou escritos apresentam marcas específicas decorrentes da situação de comunicação em que foram produzidos. Justifica a sua opinião com exemplos. Olhem, por exemplo, esta pergunta número 3 não tinha um texto. O teste que vimos anteriormente tinha lá um texto. Dizia, o texto B, diga quais são as marcas de oralidade e da situação de comunicação oral no texto. Portanto, pode ter texto ou não ter texto. A mesma coisa, reparem o grupo 2, exatamente idêntico. Como classifica morfologicamente a palavra repúdio? É um nome comum. É masculino, porque eu vejo o morfema O, e é singular, tem morfema 0. Análise sintática. É o mais veemente de todos. Aqui temos um sujeito nulo, não é? Depois temos o predicado. E o predicado tem um verbo auxiliar, que é o verbo ser, é o verdadeiro predicado. É isto que vem a seguir. O mais veemente de todos. É aquilo que eu, de facto, digo. Pronto, finalmente. Não, finalmente nada. Relações lexicais, sinonímia e de hiperonímia e hiponímia presentes no texto. É o texto A. E depois explico o sentido do seguinte enunciado. Custa a crer que o secretário de Estado não tenha sido demitido na hora, depois de se ter deixado ultrapassar tanto em veemência como em repúdio pela FPP, pela Federação Portuguesa de Futebol. Certo? Isto é irónico. Este texto era um texto do Ricardo Araújo Pereira. E é muito, muito irónico, era justamente para dizer que é muito irónico. Como é que a Federação foi à frente do secretário de Estado. Pronto. A afirmação é mesmo. O que se comunica é mesmo. Portanto, falar da comunicação, etc. Pronto. Querem ver outros testes? Como eu disse, são todos iguais, mas podemos ver outros. Deixa eu ver se tem aqui algum mais recente. 2020. Tem aqui um de 2020. Pronto. Este deve ser do ano passado. Vamos ver. Este de 2020, portanto, o teste do ano passado, que eu abri, mas já não sei onde está. Oh, meu Deus. Então, acabei de abrir o documento, ele não me aparece. Desculpa, não sei o que aconteceu, ele, por exemplo, não abre. Aqui, 2020. Estou a compartilhar, não estou? Está sim. Pronto, aqui está ele. 26 de maio do ano passado. Responda à sua escolha das seguintes perguntas. Número 1. Depois de analisar o texto A, responda às seguintes perguntas. Qual é a sequência discursiva predominante neste texto? Quais são os elementos fundamentais? Não está a compartilhar o fecheiro. Não estou a compartilhar? Não, está a compartilhar as suas pastas e não o fecheiro. Desculpem. Então é melhor abrir agora, já com o ficheiro aberto. Já está aberto agora? Está visível? Sim, obrigada. Está agora visível? Pronto, este então é o teste do ano passado. Sim. A mesma estrutura, grupo 1. Primeira pergunta. Qual é a sequência discursiva predominante? Quais são os elementos fundamentais da construção da coesão textual? Pergunta 2. A partir dos conhecimentos sobre o fenómeno da comunicação, explica as limitações sentidas durante o período de confinamento obrigatório que se viveu no nosso país, refira os meios utilizados para as ultrapassar. Esta era uma pergunta muito da época, não é? Estávamos todos em confinamento, era, portanto, uma pergunta sobre isso. Mas não deixa de ser sobre a comunicação oral e a comunicação através do Zoom. Pronto, seria uma pergunta sobre comunicação. Variação e variedades, parâmetros de variação da língua e exemplos relacionados, exatamente, uma que já tínhamos visto, não é? Número 4, explica em que medida os discursos orais ou escritos apresentam marcas específicas decorrentes da situação de comunicação. Justifica a opinião.
Esta é sem texto, mas já vimos que pode ter um texto. Pode ser, veja o texto B e diga quais são as marcas da situação de comunicação. Segundo grupo, como classifica a palavra coisa? Certo? Gênero feminino, número singular, morfema A, morfema 0, é um nome comum. Pronto, análise sintática do enunciado. Pronto, somos felizes. Relações de sinonímia, antonímia e hiperonímia. Explica o sentido da seguinte enunciado. Estão felizes que um dia destes vou comprar um micro-ondas para teres a comida quente à tua espera, quando chegares a casa. Grupo 3, a partir dos seus conhecimentos, isto é o comentário, não é? A partir dos seus conhecimentos sobre o fenómeno da comunicação, explica o sentido da afirmação. Aqui é outra vez uma citação para comentar. Só há comunicação bem-sucedida quando o entendido pelo locutor é entendido pelo locutário. O tema volta a ser a comunicação, como é que ela se processa, o que é importante no processo de comunicação, é a mensagem ou é a intenção comunicativa, não é? A intenção comunicativa do locutor, qual é o papel do locutário, volta a ser, portanto, um tema que também já apareceu aí anteriormente numa outra citação, certo? Pronto. Já vimos mais um. Pronto, agora já vimos vários. A estrutura é sempre esta. Alguma dúvida agora sobre a estrutura do teste? Agora tenho aqui uma pergunta da Beatriz. Este documento está no Moodle. Qual documento? Peço desculpa, não sei. E peço desculpa por estar a compartilhar a pasta e não o teste, que era o que eu queria mostrar. Mas agora já vimos os testes. Alguma dúvida sobre a estrutura do teste? Agora acabamos de ver a estrutura do teste, de vários testes, incluindo o do ano passado, e o vosso teste vai ser exatamente com esta estrutura. Ainda há alguma dúvida ou não? Pronto, então, os testes passados não estão no Moodle, naturalmente, ou estão nos anos anteriores, estão lá para trás, mas eu não sei se vocês têm acesso aos anteriores, por acaso não sei. Mesmo nós temos que pedir para abrirem a pasta do ano anterior para nós podermos consultar. Mas acabaram de os ver. A estrutura é evidente, não é? E sempre a mesma? Repararam que é sempre a mesma estrutura? É o que eu já tinha dito na aula de dúvidas, exatamente a mesma estrutura. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Pronto, então, ainda há outras dúvidas ou já não? Ou vão fazer aquilo que eu disse, em plena fase já da síntese, escolhem um tema ou dois e pensam exatamente como é que eu articulava este tema, como é que eu expunha uma resposta sobre este tema, certo? Eu acho que é o melhor a fazer. Até por acaso falei com os alunos de Macau também, a melhor maneira é prepararem uma resposta, escolherem um tema, tentarem estruturar uma resposta e falarem com os mentores sobre isso. Falarem com os mentores sobre a estrutura da resposta que estão a pensar pôr, para eles avaliarem se está conveniente ou não. Pensando que os mentores também estão a fazer a sua própria estruturação da resposta, não é? O seu próprio plano e estruturação de um tema e que, portanto, podem partilhar isso convosco. Certo? E é que temos aqui de Macau? Estão aqui muitos. Aqui Xantina, o Lei, Martin, Jeffrey, aqui. É isso que eu acho que deveriam tentar fazer, uma estruturação do tema e depois, se possível, verem isso com os mentores, ver também o que é que eles acham, porque eles, neste momento, também estão a fazer esse mesmo tipo de trabalho, de estruturar uma resposta a um tema. Ok?
Tudo isto? Pronto, não estou a ver mais nenhuma pergunta, deixem-me só espreitar aqui no chat. Ok, já não há mais perguntas. Vitor, estamos mesmo a encerrar. Decidimos que não há mais nenhuma pergunta. Já vimos 3 testes dos anos anteriores. A estrutura é exatamente igual aos testes dos anos anteriores, como ficou combinado, em 3 grupos, com as perguntas. Isso eu já tenho aqui nos meus apontamentos. Pronto, o primeiro grupo é com uma pergunta para escolher entre várias. O segundo grupo são alíneas para responder diretamente, o mais rapidamente e diretamente possível. É mais sinteticamente possível. E o terceiro grupo é um comentário de uma citação. É, sim, senhora. Fazem uma paráfrase do que lá está e depois desenvolvem o assunto. Só que eu estive a concluí que esse grupo exige que a pessoa saiba quase os capítulos todos da matéria. Está a ver, Vitor? Não está a ver, é verdade. E é verdade o que eu estou a dizer. Eu estive a fazer um exercício, e pronto, numa expressão, e depois disse, pô, eu tenho que ver isto, tenho que ver aquilo, tenho que ver isto. De facto, a professora deixou-nos aqui O que o Vitor diz é que não é um grupo. A citação pode ser sobre qualquer tema da matéria. É. E não é porque tem que ser... sem revelar coisa nenhuma, à primeira vista parece que muitas vezes é sobre a comunicação e o processo de comunicação. Pelo menos tivemos aqui a ver 3 testes e nos 3 a pergunta era sobre isso. A citação era sobre isso. Não eram citações diferentes, não é? Eram diferentes, mas eram sobre isso. Mas eu gosto mais da comunicação oral, porque a comunicação oral é mais, como é que é dizer... Então, Vitor, no primeiro grupo vai escolher a pergunta sobre isso. Sobre comunicação. Eu vou escolher a pergunta sobre a análise do texto. É isso que eu estou vocacionado. Como estou vocacionado, também não trabalho para fazer a análise do texto. Eu acho que essa é a parte principal. Não é uma parte importante que nos dá muita informação. Nesta unidade curricular, os estudantes são muito diferentes. E conforme a área do curso em questão, alguns preferem análise linguística, outros preferem análise de texto literário, outros preferem os aspectos da argumentação e do funcionamento dos textos, às vezes como armas, não é? Porque o texto pode ser uma arma. Os textos são muitas vezes usados nesse sentido, para interferir com os outros, para atuar sobre os outros. E, portanto, depende um bocadinho do perfil de cada estudante, as escolhas que vão fazer. Bom. Mas eu vou falar do texto, eu prefiro. Então, não há mais nenhuma pergunta agora? Sim, senhora. Bom trabalho para si e esperamos que o teste seja simpático. Conforme a professora também é simpática, é igual. Já mostrei a cara do teste, certo? E já expliquei como é que ele era. E pronto, então amanhã, não se esqueçam que a câmara tem que estar a funcionar. Sim, é uma das regras do Moodle, tem que estar a câmara ligada. Não tem problema. Pronto, então, até amanhã. Boa tarde, obrigado, até amanhã. E vai correr tudo bem. E façam as vossas sínteses para amanhã. Tchau. Até amanhã, então.